Oi, gente! Eu e a Nicole ficamos responsáveis por falar sobre a biografia do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa foi um dos mais importantes escritores do modernismo brasileiro, e ele também seguiu carreira como médico e diplomata. Faz parte da terceira geração modernista, chamada de Geração 45. João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, dia 27 de junho de 1908. Desde pequeno, ele sempre teve facilidade com as línguas, como, por exemplo, ele aprendeu inglês, francês, espanhol, italiano, esperanto, russo, latim e grego. Cursando os seus estudos secundários em um colégio alemão em Belo Horizonte. Pouco antes de entrar na universidade em 1929, ele apresenta sua maestria com as letras, escrevendo seus primeiros contos. Em 1930, com 22 anos, se forma em medicina na Universidade de Minas Gerais, se casando no mesmo ano com a Lígia Pena e tem 2 filhas com ela. Foi oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria em 1934, ingressando sua carreira diplomática em Itamaraty. Guimarães Rosa foi patrono na cadeira número 2 na Academia Brasileira de Letras, tomando posse 3 dias antes da sua morte, dia 16 de novembro de 1967. No auge da sua carreira como escritor e diplomata, Guimarães Rosa, com apenas 59 anos, falece na cidade do Rio de Janeiro no dia 19 de novembro de 1967, vítima de infarto. Guimarães Rosa, ele escreveu contos, novelas, romances e muitas de suas obras foram ambientadas pelo sertão brasileiro, com a ênfase nos temas nacionais, marcados pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora, invenções linguísticas, arcaísmos e palavras populares em neologismo. Rosa, ele foi um estudioso da cultura popular brasileira. A sua obra que merece o maior destaque por ter sido premiada é O Grande Sertão de Vereda, publicada em 1956 e traduzida por diversas línguas. Algumas de suas obras foram Magma, de 1936, Sagarana, de 1946, O Vaqueiro Mariano, de 1947, O Corpo de Baile, de 1956, dividida em 3 novelas. Manuezão e Miguelinho, no Uruquaca, no Pinhém, e Noite do Sertão, Grande Sertão, Veredas, de 1956. As Primeiras Histórias, de 1962, o Campo Geral, de 1964, Noite do Sertão, de 1965. Guimarães Rosa, ele recebeu diversos prêmios, como o prêmio Magma, de 1936, que foi o prêmio da Academia de Arte Brasileira, Sagarana, de 1946, que foi o prêmio Felipe de Oliveira e prêmio Humberto de Campos, O Grande Sertão de Veredas, de 1956, que foi o prêmio Machado de Assis e prêmio Carmen Dolores Barbosa e o prêmio Paula de Brito. Algumas de suas frases de Guimarães Rosa foram: o correr da vida embrulha tudo, a vida assim esquenta e esfria, ideia frouxa sossegue e depois desenquenta, o que ela quer da gente é coragem. O Senhor não vê, o que não é Deus, é estado do demônio. Deus existe mesmo, não há, mas o demônio não precisa existir para ver a gente sabendo que ele não existe e que ele toma conta de tudo. Campo Geral é uma obra lançada em 1959 por Guimarães Rosa. A obra retrata a história do menino chamado Miguelinho, que tem 8 anos, que mora em Mutum, no Minas Gerais, com sua família, seu pai, sua mãe e seus irmãos. E apesar de ter vários irmãos, o seu preferido, ou pelo menos o que ele era mais próximo, era Dito.
O narrador ele conta toda a história pela perspectiva de Miguelin, que apesar de ser uma criança bem nova, de só 8 anos, é retratado como uma pessoa bem complexa e que tem muitas questões existenciais. No tempo que se passa essa obra, tudo indica que o momento da narrativa acontece durante a República Velha, que é de 1889 a 1990. Quando o narrador começa a contar melhor sobre uma personagem chamada Mãe Tina e ele fala: era tão velha, nem sabia que idade. Diziam que ela era negra fugida, debaixo de cativeiro, que acharam na enxurrada, num tempo que nem mamãe era nascida. Desde que foi lançada, a obra de Campos Geral teve 3 adaptações. A primeira foi um filme lançado em 2017 chamado Mutum, dirigido por Sandra Kogut. A segunda e a terceira são 2 peças teatrais. A primeira se chama Campo Geral, que foi lançada em 2015, e é uma peça teatral da semente da Companhia de Teatro. E a terceira se chama Miguelin Mutum, de 2018. É uma peça teatral da Companhia Azul Celeste. Bom dia, gente. Bom, nosso grupo vai fazer um vídeo mais ou menos falando um pouco sobre o livro Campo Geral e cada um ficou com um tema. Nesse caso, eu fiquei com o tema da religião. Bom, o livro ele trata esse tema de uma forma bastante realista. A religião é praticamente tratada bastante no tema da vovó Isidra, que é a avó do Migolin, que é o personagem principal, e da Maitinã, que é uma escrava negra que que praticamente trabalha para a família. Um conflito bastante interessante que marca bem isso é na página 26 e 27, quando está tratando da religiosidade da família. Principalmente quando a vovó trata mal a Maitinã, por exemplo, ela fala, tipo, traste de negra pagã, aqui na página 26. Né? Tipo, ela fala assim, ó, traste de negra pagã, encostada na cozinha, mascando fumo e rogando com os demônios dela, africanos. Ou seja, a gente pode perceber que a vovó Isidra, ela é católica, certo? A religião da família é católica e ela não aceita, ela acha que a religião africana da Maitinã é uma religião de demônio, ou seja, ela fala só macumba. É uma forma meio preconceituosa, mas que realmente existia naquela época no Nordeste, já que lá tem uma questão muito da religião católica, certo? E com isso a gente fica bem claro que lá no Nordeste, naquela época, tinha esse bastante preconceito com essa questão da religião, principalmente na questão dos negros, por causa da escravidão e tudo mais. Ou seja, isso é um tema bastante tratado no livro. Indiretamente não é o foco principal é as histórias do Migolin, mas ele contar essa história, essa memória dele, é bastante interessante para a gente refletir sobre os temas atuais. Se a gente não está fazendo o mesmo, se a gente não está acabando fazendo o mesmo com o nosso semelhante. Olá, bom dia. Meu nome é Letícia e eu vou falar sobre alguns conflitos que eu vai no livro Campo Geral. Bom, Miguelin era uma pessoa muito sensível e muito emocional também, porém ele era muito inteligente. Ele se dava super bem com a sua mãe, mas ele havia alguns conflitos com o seu pai. E ele tinha um irmão também chamado Dito, podemos dizer que é o irmão preferido, e ele é o irmão mais sábio e que ele via a vida com maturidade. Ao longo do livro, Dito acaba morrendo porque ele corta o pé num caco de pote e ele fica muito doente e acaba morrendo. Miguelin ele começa a trabalhar na roça. Quando o Osnivaldo vai visitar sua família, Miguelin ele também se dá muito bem com outro irmão. Só que, ao longo do livro, Miguelin ele tem uma briga com seu pai. E em algum momento ele acaba brigando com o seu pai, e o seu pai, todos os passarinhos que ele tinha, ele meio que ele tira todos os passarinhos da jaula para o Miguelin perder todos os seus passarinhos. Fora que ele brigou com seu filho porque Miguelin não tinha dado bênção para ele, que naquela época eles tinham o costume de cumprimentar com bênção. E como Miguelin não tinha feito, ele foi um sinônimo de falta de respeito. Bom, a mãe do Miguelin, ela traiu o seu marido, no caso, o pai do Miguelin, 2 vezes. E na primeira vez, o pai do Miguelin deu um tapa na cara dela. Na segunda vez,
o pai dela matou o amante e logo após se suicidou. Houveram algumas outras brigas também ao longo da história. Ming-Lin, ele passou, a maioria dos conflitos dele, que o pai dele achava, é por causa da visão dele. Então o pai dele não sabia por causa disso, tanto que Ming-Lin, ele tinha miopia. Então é algo muito, muito interessante de se falar. Então, logo após, quando o seu irmão dito morreu, quem assumiu alguns conflitos sociais referente a terras foi o Ming-Lin. É isso. Tchau, tchau.